Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no laboratório C16, Universidade de Santa Cília, laboratório número 7, eletrodeposição metálica. A gente vai fazer uma aniquilação. Aqui mais uma vez o professor Pandini. Boa tarde. A gente adiantou algumas coisas para que o vídeo não ficasse muito longo, tá? Aí o professor vai falar aqui para vocês o que foi adiantado, inclusive a gente anotou os valores, para que, como repetindo, a aula não fique tão longa. Então vamos lá, pessoal. Aquela folha que vocês têm, que é o roteiro da aula, ela tem alguns dados que precisam ser preenchidos, tá bom? Então tudo aquilo que era possível nós já preenchemos, isso depois é passado para vocês, né, no material didático, e nós iniciamos aqui a experiência, tá? Então, nós temos aqui uma cuba eletrolítica que contém solução de cloreto de níquel, sulfato de níquel, ácido bórico, tudo isso dissolvido em água, tá? Duas barras, que são as chamadas barras auxiliares, né, de níquel, e aqui no meio a peça metálica de cobre que vai ser revestida, que vai sofrer o processo de niquelação, tá? Ligamos isso tudo aqui a um retificador, né, uma bateria. Essa bateria está ligada com 5 volts, tá? E aqui eu vou anotando qual é o valor da corrente elétrica durante o processo da niquelação, tá? O processo ocorrerá durante 600 segundos, ou seja, 10 minutos. Então, o primeiro item que tem aí na folha, né, no relatório, peça metálica. Então, a peça metálica que está sofrendo deposição é a peça de cobre, essa peça que está aqui no meio da experiência, tá? Segundo item ali, tempo. O tempo escrito em segundos, então 600 segundos. Corrente. A gente não se baseia apenas na corrente que a bateria mostra, o retificador mostra. Então nós ligamos essa bateria no multímetro, né? Mesmo porque ocorre oscilação da corrente elétrica durante o experimento. Então a cada minuto que se passa, eu vou anotando aqui o valor da corrente que eu observo no multímetro, tá? E no final eu vou tirar a média desses valores, e aí a gente vai passar o valor da corrente elétrica, tá? Depois, qual é a massa da peça de níquel que vai ser de cobre que vai ser niquelada? Nós pesamos 82,335 gramas. E aí, o que mais que eu pude adiantar? As medidas dessa lâmpada, tá? Então, a área da base dela é 4,15 centímetros. Porém, essas áreas elas precisam ser convertidas em decímetro, tá? Então, a área vai ser em decímetro quadrado. Então, cada uma das medidas, base, altura e espessura, será dada em decímetro. E aí, quando você calcular a área, ela vai ser em decímetro quadrado, tá? A espessura da lâmina é de 2 milímetros, o que corresponde a 0,02 centímetros, decímetros, tá? E aí nós ligamos a experiência. Estamos agora com 4 minutos de niquelação, tá? A corrente elétrica está variando entre 1,3 e 1,5, então eu já tenho aqui 4 medições, e vamos aguardar para que no final dos 10 minutos nós possamos tirar a média, né, dessas 10 medições de corrente elétrica e determinar qual é a altura da niquelação na placa de cobre. Por que a altura não é medida antes? Porque essa lâmina de cobre ela é mergulhada dentro da solução. Então eu não sei a altura exata que ela vai ser niquelada. Eu preciso esperar a experiência terminar, lavar essa placa para tirar o resíduo, né, da solução, secar bem, medir a altura da niquelação, para depois pesá-la novamente e, por diferença de massa entre o início e o final, a gente consegue determinar a massa de níquel depositada em cima da lâmina de cobre. Tá bom? Eu vou acrescentar algumas coisinhas aí, procurando falar a mesma coisa que o professor falou, né? Aqui nós colocamos uma fita, ela está servindo como base, né, para nós encaixarmos as lâminas de níquel e as de cobre, porque fica estável, né, elas não ficam se mexendo, isso poderia causar mais alteração na medida da corrente.
Essa oscilação ela não é normal, porque o retificador transforma a corrente alternada em corrente contínua. Agora, a eficiência disso que eu estou falando vai depender do retificador que a gente tem para trabalhar. Eu já cheguei a pegar retificadores que não tinham pressão nem fazer o que o professor estava fazendo agora. Ficou lá entre 1 e 2 valores no máximo, então ela ficou bem estável. Né? Infelizmente, a gente não deu essa sorte, vai dar um pouquinho mais de trabalho. E isso aumenta os erros do experimento. Então, nós temos aqui níquel nas pontas, cobre no meio. Isso tudo vai ser detalhado depois, quando a gente terminar aqui essa parte do ensaio. Eu vou para a lousa, a gente explica com mais profundidade, porque agora fica complicado, né? A imagem aqui a gente sabe que no limite do tamanho, o próprio kit ele já não é muito grande, né? A solução verde, a composição já foi falada pelo professor, a gente chama de solução de niquelação. E a questão da altura que o professor cobre, a altura do Pandini, professor cobre. A altura da niquelação na chapa de cobre que o professor Pandini comentou, ela é limitada pela altura que a solução consegue atingir na lâmina de cobre, né? Por isso que a gente não pode pegar a altura inteira da peça, como o professor falou. Agora as ligações aqui eu vou tentar dar uma orientada, mas fica melhor quando eu for para a lousa, né? Aqui, as chapas de níquel não é pilha, é uma eletrólise, tá? Na eletrólise, o níquel que está funcionando como anodo, ele é positivo, ele não é negativo como na pilha. Então, o polo positivo são as duas chapinhas aqui de níquel, as pontas. Aí os elétrons saem do níquel, então ele está sofrendo oxidação, e migram para o multímetro. Lá no multímetro, está entrando no polo negativo do multímetro, saindo pelo polo positivo do multímetro e migrando para o polo positivo do retificador. Aí do polo negativo do retificador, ela vem para a chapa de níquel, de cobre, e aí você consegue fechar o circuito. E a gente vai deixar funcionando aqui 10 minutos, porque a massa que o professor falou de níquel que deposita na chapa de cobre, ela depende do tempo de exposição, né, o tempo em que acontece a eletrólise, e depende da corrente que está chegando aqui no sistema. Né? Vocês vão ver depois ali os cálculos que eu vou mostrar, que eu vou explicar, a influência que a corrente tem na massa depositada, eletrodepositada, e que o tempo de eletrólise tem. Como é que estamos aí no tempo? Quase 9 minutos. Está quase acabando, pessoal. Quando der 10 minutos, aí o professor vai continuar falando aqui, porque tem a parte prática não terá terminado. O que ele vai fazer? A gente vai desligar, né? Terminou a eletrólise, e vai ter que limpar essa chapa aqui, tá bom? Vai ter que limpar e secar e pesar de novo, que nem ele falou. Repetindo o que o professor disse, a massa final vai ser um pouco maior que a massa inicial. A diferença entre o final menos o inicial vai te dar a massa que foi eletrodepositada de níquel na chapa de cobre. Aí os valores que a gente precisa preencher aqui no relatório vão depender dos dados práticos que a gente vai conseguir. Né? O que falta para a gente poder terminar aqui o relatório? Né? Não o questionário, porque a proposta hoje não foi para vir resolver questionário. A gente precisa da massa que foi depositada, para isso tem que pegar a chapa, depois de terminada a eletrólise, pesar de novo, depois de limpa, seca, pesar de novo. E aí pegar o paquímetro e medir a altura da peça. Essa parte não vai dar para mostrar para eles, né? Porque você vai ter que ir ali na pia para limpar a peça, tá bom? Ele vai sair da imagem, vai limpar a peça, secar, vai voltar. Eu vou sair daqui para o professor poder usar a balança, ou eu, né? Peso que estou aqui na frente, é mais fácil. Como é que está aí o tempo? Falta 15 segundos. Está terminando já, pessoal. Se precisar de calculador aí para o dia médio da corrente, a gente pede lá para a Juliana. Pronto. Então, encerrado o tempo de eletrólise, 10 minutos ou 600 segundos. Desligamos aí o retificador, né? Para parar a reação química. Isso aqui para ela já vai fazendo. Então nós vamos calcular aí qual foi a corrente, né? A média desses 10 minutos, tá? Depois a gente termina de desmontar o experimento, mas olha só, já dá para vocês observarem a niquelação.
da peça de cobre, tá? Então, a altura da niquelação está aqui, vocês veem bem a linha divisória, né? O restante da placa que fica fora da solução não é niquelado, tá bom? Então eu vou lavar, vou enxugar e aí nós vamos pesar novamente essa placa da mesma forma como ela foi pesada antes de niquelação. Pessoal, vocês não estão vendo, mas o professor está lavando aqui, né, a chapa na pia com água da torneira, já lavou e agora vai secar com o papel que a gente tem aqui, papel higiênico isso aí, né? É lenço de papel. É lenço de papel, tem que ser um papel suave, não pode ser muito abrasivo, não pode ser abrasivo, que nem esse aqui é um pouco abrasivo, né? Não corre o risco de tirar parte do líquido que foi depositado. Pode falar, Juliana. 1,43. Obrigado. Bom, enquanto o professor está secando, dá uma passada na tabela aqui, ó. Peça metálica. O ideal é que você esteja com relatório, se não tiver, anota numa folha. A peça metálica é cobre, o tempo de eletrólise foi 10 minutos, 600 segundos. Ele está colocando em segundo, depois eu vou explicar por quê, tá? Tem que estar em segundo. A corrente, a nossa estagiária está aqui no... Vocês não estão vendo, né? Ela fez os cálculos para nós. O professor Pandino anotou 10 valores de corrente, como ele falou, ficou oscilando, né? E a gente calculou a média aritmética, ficou 1,43. Atenção, o professor já tinha falado no início da aula, 5 volts, e a densidade da corrente a gente vai calcular aqui, tá? Durante a apresentação aqui. Está na área, né? Zerada a balança. A peça, lembrando, ela tinha no começo, né, a letra A, no relatório, M1, a massa inicial, 82,335. A massa da peça pré-ensaio, pós-ensaio, você vai anotar no M2, é a letra E. Após a aniquilação, lavar, secar e pesar, o professor já fez tudo isso, vou anotar aqui no M2. 62,633 gramas. Reparem que a massa aumentou por causa da deposição de níquel. Agora eu vou pegar a peça de novo para o professor ver como é que ficou a altura. Lembra que foi falado? Só no final do ensaio que dá para ver. E no teu relatório vai ser a letra C, tá? No teu relatório, na letra A, você tem que colocar 0,02, aí já está em decímetro. Aqui foi medido em centímetro, para passar de centímetro para decímetro, você divide por 10. Por incrível que pareça, a altura deu igual à base. Deu igual a base, 0,415. 4,15 centímetros. Passando para decímetro, já o professor está falando. O professor está falando para mim 4,15 centímetros, estou passando para decímetro. Lembrando, o professor já tinha dito, a área será calculada em decímetro quadrado. Portanto, as medidas têm que estar todas em decímetro. Então, repetindo tudo para você poder ter a oportunidade de anotar no seu relatório. M1, 82,335. A medida A, 0,02. Medida B, 0,415. Por coincidência, a medida C, que é a altura, também deu 0,415. Tinha falado também do M2, que é a letra E, a massa pós-niquilação. 82,633. Agora, aqui durante a aula mesmo, nós vamos, o professor pegar a calculadora, ela não está sendo usada aí. 0,3, 0,290, quase 300 miligramas, 0,298. Bastante coisa. Massa niquelada foi legal. Precisa da calculadora para calcular a área. A gente vai calcular a área aqui. Como se calcula a área, deixa para depois, tá bom? Quando eu for lá para a lousa, a gente interrompe aqui a gravação da etapa do ensaio. E aí eu vou para a lousa e explico isso aí. Detalhe como é que foi calculada a área. A área 0,02, no seu. Pega a fórmula aí na lousa também. 415 mais 2 vezes P, 0,415,
mais AC 0,02 vezes 0,915. Tomara que o ventilador não tenha atrapalhado a gravação aí, pessoal. Eu devia ter ficado com ele desligado desde o começo aí. Então, relembrando que essa espera aqui é para a gente poder calcular a área, tá bom? Quantas casas você quer? 3 tá bom. 3? 3 tá bom. Então vai ficar 0,370. Deixa eu anotar aqui. Se tiver com o relatório impresso aí, 0, a letra C, né? A área exposta ao revestimento. 0,370 decímetros quadrados. Agora o professor vai calcular a densidade da corrente. Você precisa da corrente, que é 1,43, e só dividir pela área. 1,43 dividido por 0,37. 3,86. A unidade aí 3,86 ampere por decímetro quadrado, tá? A massa após a aniquilação já tinha passado, agora a gente vai subtrair a massa pós-aniquilação e a massa da massa pré-aniquilação. 82,633, né? Isso, Entendendo o próprio número aqui. Menos 82,335. 0,298. 0,298 gramas. Agora a gente vai calcular o equivalente grama, né? Maiores explicações sobre equivalente grama quando terminar essa parte aqui, tá bom? Então, vocês estão vendo aí na fórmula, tem que multiplicar 96.500 pela massa, que é 0,298. Quer anotar esse valor de cima? Não, divide isso pela corrente, é o que der dividir pelo tempo, é mais rápido que ficar anotando. Agora divide por 1,43. Agora divide pelo tempo, que é 600. 33,51. Esse é o EP, tá? Equivalente grama prático do níquel. 33,51 gramas por equivalente grama. Aí dentro do parênteses embaixo está o valor teórico, né? É o equivalente grama teórico. Percebam que o teórico é 29,35. Quanto mais próximo o valor prático chegar do valor teórico, menor é o teu erro. Reparem que a gente não conseguiu chegar muito próximo do equivalente teórico. Isso vai se traduzir em erro agora no item H, que é o desvio percentual ou erro. Aí quem está com o relatório vai acompanhar para calcular o desvio percentual. É prático, né? Que é o 33,51 menos o E teórico, que é 29,35, dividido pelo E teórico de novo, 29,35. E multiplica por 100, vai ficar em 14,17. 14,17. É um erro grande? Sim, mas para essa experiência é aceitável, tá? Normalmente os erros da experiência não são muito pequenos. Aí o questionário não é hoje, a gente vai encerrar essa parte aqui para mudar o posicionamento aqui do celular para a gente poder começar a gravar as explicações na lousa, tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco aí. Até mais, pessoal.